Comecei a gravar. Então, pessoal, bom dia. A aula de hoje vai ser uma aula bem expositiva, que eu vou mostrar para vocês um monte de propriedades de funções e não vamos provar coisa nenhuma. Vocês vão ter que acreditar que essas propriedades são verdadeiras, que a gente não tem no nosso curso. Já tivemos no passado, mas não tem mais uma matéria de matemática, uma matéria de física matemática, justamente para falar, entre outras coisas, de funções especiais. Mas nem por isso a gente pode ficar sem ver esses problemas, porque amanhã pode ser que alguém precise de ter a solução analítica lá do espalhamento de uma onda plana por uma esfera metálica recoberta por uma camada dielétrica, para debugar um programa de elementos finitos, ou seja lá do que for. E aí, na hora de implementar isso daí, se você não sabe o que são aqueles símbolos J, P, Ni, Mi, fica um pouco mais chato na hora de você fazer a implementação. Então, é bom, na minha opinião, dada a natureza da nossa linha de pesquisa, que a gente veja, pelo menos uma vez na vida, esses problemas envolvendo coordenadas esféricas. E é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Então, relembrando a aula passada, a gente mostrou que o potencial vetor elétrico e o potencial vetor magnético, eles continuam sendo usados para a construção de soluções TE e TM, só que agora TE e TM em relação à direção R, a direção radial a partir do centro do sistema de coordenadas. Para a construção da solução TM, como antes, você vai fazer potencial vetor elétrico F nulo e o seu potencial vetor magnético vai ter componente apenas na direção R. A grande diferença é que agora esta componente que você vai colocar na direção R, ela não é a solução da equação de onda escalar homogênea. Ela, dividida pela coordenada R, é que é a solução. Tá? Então, na hora que você resolve a equação de onda, a equação de Helmholtz, escalar, usando separação de variáveis em coordenadas esféricas, a resposta, que a gente vai continuar chamando de psi, esse potencial escalar psi, ele antes tem que ser multiplicado por R para depois ser jogado aqui na componente R do potencial vetor correspondente. E aí sim, uma vez obtida esta componente, você vem aqui eu já corrigi, ó, e obter as componentes esféricas, tanto do campo magnético como do campo elétrico. Tá? Essa é uma das grandes diferenças que nós vamos ter nos próximos problemas. E outra grande diferença são as funções que aparecem quando você resolve a equação de onda escalar homogênea usando separação de variáveis em coordenadas esféricas. No caso da função em φ, observem, pessoal, que eu mudei aqui a notação. Eu não gostei daquele m e troquei o m por mi. Tá? Então, no caso da equação da função que só depende da coordenada φ, continua sendo rigorosamente a mesma coisa de antes. Tá? Você vai usar uma combinação de senos e cossenos, múltiplos do φ, ou a exponencial complexa. A diferença está apenas no símbolo. Antes, o Harrington e quase todos os livros de eletromagnetismo usaram a letra Ni, onde Ni é igual a N quando o valor for inteiro. Aqui o Ni é usado para outra coisa, de maneira que ao invés da letra Ni, a gente usa a letra Mi, onde esse Mi, quando for inteiro, vai receber a letra M no lugar. Mas tirando fora essa notação, o resto é basicamente o mesmo que já tinha sido feito
anteriormente. Por exemplo, se houver periodicidade em relação à variável φ, você já sabe que esse mi vai ser inteiro, e ao invés da letra mi, a gente vai usar a letra m. Bom, prosseguindo, a gente chegou também numa equação diferencial particular para a variação do potencial com a variável, o ângulo θ, a coordenada θ. E aí vocês vão ter que acreditar que a solução dessa função que só depende do θ é dada pela combinação das funções associadas de Legendre, de primeiro e segundo tipo. As funções de Legendre, a letra está muito pequena, deixa eu passar aqui para a apresentação do slide e também botar um ponteiro mais decente, só um momentinho. Pronto. Então, a função de Legendre, associada de Legendre de primeiro tipo, vai ter essa letra P. É por isso que a gente não usa mais a letra P para a função que depende de φ. A gente está usando agora o φ maiúsculo. Então, a letra P é usada para representar a função associada de Legendre de primeiro tipo. E a letra Q, maiúscula, para de segundo tipo. E existem dois índices que aparecem aqui. O índice μ, que é definido como a ordem dessa função associada de Legendre, é o μ que veio aqui de cima, e esse ni, que aparece aqui, que veio dessa definição, é definido como o grau dessa função de Legendre. Então, a função associada de Legendre, tanto a de primeiro tipo como a de segundo tipo, tem dois índices que as definem. Um é a ordem que vem aqui em cima, mi, e outro é o grau que vem aqui embaixo, o ni. Quando o mi for inteiro, no lugar dele vai aparecer letra m. Quando o ni for inteiro, no lugar dele vai aparecer a letra n. Tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre como escolher, quando escolher uma, quando escolher outra, quando vai ser o mi e o ni vão ser inteiros, quando não vão ser inteiros. A gente vai deixar um pouco para depois. E prosseguindo, sobrou a equação que depende só da coordenada R. É uma equação lá das famílias de Bessel, mas não é mais aquela equação diferencial de Bessel que apareceu antes. É uma outra, e consequentemente tem uma outra solução. Ela é chamada de Bessel, mas não é a mesma Bessel de antes. Essa é a função de Bessel esférica. E o símbolo ni foi escolhido de tal maneira para que ele continue aparecendo aqui na ordem da função de Bessel, só que agora é a função de Bessel esférica. Ou seja, um ni, que é grau na função associada de Legendre, na função de Bessel esférica é ordem. Beleza? E aí a gente usa, a convenção é usar a letra minúscula para representar essas funções de Bessel esféricas. Então, o J é usado para representar a função de Bessel esférica de primeiro tipo, o N minúsculo para a função de Neumann, ou nos vários livros de matemática, ao invés da letra N pequena, usam a letra Y minúscula. Aí eles chamam de função de Bessel de segundo tipo. E, finalmente, função de Hankel de primeiro e segundo tipo, continuam sendo representadas pela letra H, como era antes, só que agora com H minúsculo. E aí, finalmente... E aí temos a relação entre a função de Bessel esférica e a função de Bessel propriamente dita, que a gente estudou anteriormente. Opa, só um momentinho que a fonte aqui... Ainda bem que eu olhei para baixo, só um minutinho. Senão vai apagar o computador. Essa letra B maiúscula representa aquelas funções de Bessel que a gente estudou antes no sistema de coordenadas cilíndrico. Tá?
Reparem que não é igual a função de Bessel esférica, ela está relacionada, mas ela não é a função de Bessel usual. Nem na ordem e nem na variação com o argumento. Repara que tem uma raiz quadrada onde o argumento aparece no denominador. Então, nem os zeros da função de Bessel que a gente estudou anteriormente servem aqui, ó. Aliás, minto, servem sim, só tomar cuidado com a ordem, falei bobagem. Os zeros da função de Bessel esférica de ordem Ni são os mesmos zeros da função de Bessel, só que com a ordem acrescentada de 1/2, 0,5. Isso aqui não vai afetar os zeros, obviamente. Tranquilo? E aí, finalmente, o seu potencial escalar, solução da equação de Helmholtz, vai ser dado por essa combinação, onde, eventualmente, um desses somatórios pode até virar uma integral, caso a variação desses autovalores seja contínua e não discreta. Mas nos problemas que a gente vai resolver aqui, são todos discretos, então vão ser sempre somatórios, tá? Ou um deles vai ter o índice 0, e aí, ao invés de 2 somatórios, você vai ter só um somatório, tá? Antes de abrir para perguntas, deixa eu prosseguir. Lembrando que isso daqui é a solução do potencial escalar, solução da equação de Helmholtz escalar. Mas não é a componente R do potencial vetor. Para isso, a gente tem que multiplicar a solução por R. Foi o que eu fiz aqui embaixo. Como o argumento da função de Bessel esférica vai ser sempre K vezes R, então eu não vou só multiplicar por R, por motivos que eu acho que são óbvios, né? Eu vou multiplicar pelo próprio argumento. Como o K é constante, simplesmente você desconta daqui, joga o K para cá. Isso sim é que vai ser a sua componente R do potencial vetor elétrico ou magnético na hora que você estiver construindo as suas soluções. É isso daqui que você vai pôr naquela tabela para achar as componentes dos fasores campo elétrico e campo magnético. E aí o Shelkunoff, há muitos anos atrás, ele escreveu vários textos sobre antenas, teoria eletromagnética, para simplificar o tratamento analítico, principalmente porque, vocês já sabem até mais do que eu, na hora de resolver esses problemas, dependendo se é Dirichlet ou Neumann, aparece derivada. E quando as derivadas forem em relação a R, tem que tomar cuidado, que são dois termos aqui que variam com R. O R propriamente dito e a função de Bessel esférica correspondente. E aí isso começa a aumentar um pouco o tamanho das equações. Naquela época, escrever livro, escrever texto não era tão trivial assim, então foi bolada uma notação que o Harrington usa, se não me engano o Balanis também deve usar, é a notação do Shelkunoff. Essa função de Bessel esférica de ordem Ni multiplicada pelo argumento, o Shelkunoff chamou de novo com a letra maiúscula, só que colocou um acento circunflexo aqui em cima. E que está relacionada à função de Bessel propriamente dita através dessa igualdade aqui. Ou seja, o Shelkunoff bolou essa notação, o pessoal chama então isso a notação de Shelkunoff. De maneira que isso facilita, na hora de escrever, né? Na hora de escrever, facilita não só as manipulações algébricas, mas a maneira de escrever as equações nos textos, tá? Então, o que entra no potencial vetor é a função de Bessel do Shelkunoff, que é a função de Bessel esférica multiplicada pelo argumento, mesma ordem, Ni. E aí, na hora de você tirar derivadas, cuidado que você tem derivadas nos dois termos, tanto na parte de fora, como na própria função de Bessel esférica. Mas aí já é mais um problema na hora de implementar isso no computador, por exemplo. Aqui a gente não vai se preocupar em fazer implementações computacionais. As computacionais vocês já estão fazendo
com o problema do espalhamento pelo cilindro. Então, depois dessa introdução longa, alguma pergunta? Não? Na aula passada, a gente daqui prosseguiu para falar sobre propriedades das funções de Bessel. Eu vou repetir algumas delas para depois falar das funções associadas de Legendre, até porque não adianta correr com a matéria. Então, nós temos aqui a função de Bessel esférica, de primeiro tipo, onde aqui a ordem é inteira. Então, toda vez que nesses livros de matemática, ao invés do ni aparecer n, é porque aquela propriedade só serve para a ordem inteira. Então, aqui estão relações entre a função de Bessel esférica e a função de Bessel propriamente dita, que foi mostrada antes. Embora essa relação aqui, ela vale inclusive para ni não inteiro, o que talvez necessite do n inteiro seja essa segunda relação aqui. Essa segunda relação para nós não é importante. O importante é essa daqui, que já foi destacada antes nas transparências. Você tem o que eles chamam de fórmula de reflexão, ou seja, se você tiver uma função de Bessel esférica de ordem inteira, com um argumento negativo, se não precisa, você tiver o valor para o argumento de sinal trocado, você não precisa fazer as contas de novo, é só você usar essa relação. Para nós, isso aqui não importa, não é interessante, porque nos nossos problemas, o argumento das funções de Bessel esféricas são K vezes R. K vezes R. Né? O K pode até ser complexo se houver perdas no dielétrico, mas o R é sempre positivo ou nulo. Então, para nós, nos problemas que vamos resolver, isso daqui não é importante. E aqui temos gráficos de funções de Bessel esféricas para a ordem inteira, mostrando que todas as funções de Bessel esféricas de ordem inteira, quando o argumento é zero, elas tendem para zero. Elas não explodem, elas não vão para o infinito. Elas vêm para zero, exceto a função de Bessel esférica de ordem zero, que vai para 1. O gráfico não deixa isso claro, mas se o gráfico continuasse, essa curva viria aqui para 1. Tá? O limite do J0, quando o x tende para zero, é igual a 1. Já as funções de Neumann esféricas, que aqui no texto são representadas pela letra y minúscula, mas é a mesma função que a gente representa nas notas de aula pela letra n, e que o Harrington também adota. Essas daí, todas tendem para menos infinito quando o argumento tende para zero. Ou seja, se a origem do seu sistema de coordenadas, R, igual a zero, estiver presente no domínio do problema, você não pode usar as funções de Neumann nem as funções de Hankel, esféricas. Então, essa escolha é muito parecida com aquela que você já tinha que fazer quando o problema era em coordenadas cilíndricas. Aqui nós temos a expansão em série de senos e cossenos divididos pelo argumento, representando funções de Bessel esféricas de ordem inteira. Isso daqui só vale para a ordem inteira. Ordem 0, ordem 1, ordem 2. A ordem mais geral, você usa essa relação aqui. E também temos representações para as funções de Neumann. Ordem 0, ordem 1, ordem 2, para qualquer ordem inteira. Isso só vale para a ordem inteira. Repara aqui, cosseno de z dividido por z, onde aqui z é o argumento. Às vezes aparece seno de z sobre z. Às vezes aparece dividido por z, ou por z ao quadrado, ou por z ao cubo. E repara que existe uma relação entre elas. Aqui, por exemplo, a função de Bessel esférica de ordem 0
é seno de Z sobre Z. É assim que, olha lá, a função de Bessel esférica de ordem zero é a própria sinc. Já a função de Neumann de ordem zero é menos cosseno Z sobre Z. Ou seja, quando você pegar a Bessel e a Neumann e representar, combiná-las para representar as funções de Hankel de primeiro e segundo tipo, primeira e segunda espécie, perdão, no lugar de seno e cosseno vão aparecer as exponenciais complexas, ó, divididas por z, z elevado a 2, z elevado a 3, etc., dependendo da ordem. De maneira que a gente vê aqui com clareza, ó, quando o argumento da função de Hankel, o R, tende para infinito, esses caras aqui, exceto aquele que tiver expoente zero aqui em cima. Todos os demais, aliás, expoente 1, todos os demais vão para zero, vai ficar E elevado a JKR sobre R. Ou, aqui embaixo, E elevado a menos JKR sobre R. Ou seja, isso daqui em cima é uma onda esférica propagando de dentro para fora. E aqui embaixo, uma onda esférica propagando de fora para dentro. Então, quando você souber que é um espalhamento que vai de dentro para fora, espalhamento de uma onda plana por uma esfera, você vai escolher a Hankel esférica de segunda espécie. Ou seja, a escolha das funções de Hankel, apesar de elas serem esféricas, segue a mesma filosofia que já era usada antes para as funções de Hankel propriamente ditas. E aqui eu coloquei, não estava no livro, então eu coloquei no braço as funções de Hankel de primeira esféricas, de primeira espécie, para as ordens 0, 1 e 2, olha lá. E eu não coloquei aqui as de segunda espécie, mas porque elas são simplesmente o conjugado complexo das de primeira espécie, pela própria definição. Ou seja, o seu fator de onda esférica pode ser representado pela função de Hankel esférica, de segunda espécie e ordem 0. É o conjugado disso aqui, ó. Essa propriedade a gente vai usar para resolver 1 ou 2 exercícios nas próximas aulas. Por enquanto, alguma pergunta? Então, prosseguindo, os famosos Wronskianos. Aí eu já tirei uns que a gente não precisa, porque eram funções que a gente não vai usar, a gente não definiu, então são essencialmente 2 Wronskianos. Lembrando que o Wronskiano é uma função vezes a derivada da outra, menos a outra vezes a derivada da primeira. Onde a outra, a primeira, etc., são funções de Bessel, nesse caso, funções de Bessel esféricas. Todas com a mesma ordem, e aqui se aparece a letra N, é porque só vale para a ordem inteira. E mesmo argumento, tem que ter a mesma ordem, o mesmo argumento. Então, se for o Wronskiano entre as funções de Bessel e Neumann esféricas, é o inverso do argumento ao quadrado. Se for entre as funções de Hankel esféricas de primeira e segunda espécie, é o argumento, o inverso do argumento ao quadrado, mas multiplicado por menos 2 vezes J. Então, a gente, em alguns problemas nas próximas aulas, vão aparecer poucos, né? Wronskianos, e através destas relações que a gente determina tais termos. Ou seja, isso aqui vocês vão usar em alguns problemas nas próximas aulas. Outras relações importantes são as fórmulas de recorrência, que são obtidas daquelas que vocês já viram, já usaram em funções de Bessel. Só que agora elas são reescritas para as funções de Bessel esféricas. Isso aqui aparece N, é porque só vale, ó, aqui até está bem claro, só vale para as ordens inteiras. Então você pode tanto reescrever uma função de Bessel esférica
em termos das funções de ordem n-1 e n mais 1, como também você pode fazer o mesmo para as derivadas das funções de Bessel esféricas. Ao invés de ter uma fórmula, uma expressão envolvendo a derivada da função de Bessel, você pode trocar por funções de Bessel esféricas de ordem n-1 e n mais 1. Ou, fazendo manipulações, ordem n com n-1 ou ordem n com n mais 1. Essas aqui, ó, são casos particulares dessas duas aqui de cima. Você pegando isso daqui e substituindo aqui dentro, você pode reescrever esta segunda equação desta forma. Ou da de cima ou da de baixo. Dependendo do problema, pode ser que você precise de alguma dessas equações de recorrência. Limite sempre é importante. Argumento indo para zero nos nossos problemas é você se aproximando da origem, desde que esta origem ela faça parte do problema. Então dá para ver que as funções de Neumann e Hankel elas variam com 1 elevado a z ou 1 elevado a z a alguma potência. E, consequentemente, quando esse argumento z tende para zero, elas explodem. Já as funções de Bessel, não. Ó. Elas dependem do argumento elevado a n, onde n é a ordem da sua função de Bessel esférica. Ou seja, elas tendem para zero quando o argumento tende para zero, exceto para n igual a zero, quando isso aqui tende para 1. E essa notação com 2 pontos de exclamação, não é porque isso daqui é duplamente difícil, não. É uma notação, é um fatorial, mas é um fatorial que só leva em conta os termos pares ou os termos ímpares. Então, quando isso daqui o argumento for ímpar, é um produto 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7, etc. Só entram os termos ímpares. Ou, se for par, só entram os termos pares. No caso de radiação, para longe do obstáculo, então essas fórmulas aqui, ó, principalmente essas últimas, são importantes. É como se comportam as funções de Hankel esféricas quando o argumento tende para infinito. Como já foi dito, elas dependem, elas se comportam com o fator de onda esférica multiplicado por j elevado a uma potência. E essa potência depende da ordem. Mas todas elas se comportam como um fator de onda esférica. Ou seja, isso aqui é uma onda esférica propagando de dentro para fora. Isso aqui representa uma onda esférica propagando de fora para dentro. E se um dia você precisar, tem aqui expansão em séries, envolvendo o argumento, tanto para a função de Bessel esférica, como para a função de Neumann esférica. Em relação às funções de Bessel esféricas, alguma pergunta, alguma curiosidade? Então, se não me engano, a gente viu isso na aula passada, mas de maneira corrida. Então, agora, a gente vai falar sobre algumas propriedades das funções associadas de Legendre. Essas daí, a gente não tem nenhuma informação sobre elas, a gente não resolveu nenhum problema até o momento envolvendo tais funções. Então, as propriedades dessas funções, para vocês, né, são totalmente desconhecidas. Então, se há alguma novidade, vai aparecer agora com essas funções. Só uma pergunta, né? Só curiosidade. Alguém já mexeu antes com polinômio de Legendre? Em estatística eu já usei. Polinômio de Legendre é um caso particular que em alguns problemas até vão aparecer dessas funções associadas de Legendre. Os polinômios de Legendre
são casos particulares. Inclusive, eles aparecem na quadratura gaussiana. Se alguém um dia tiver interesse de saber como os pesos e as abscissas das quadraturas gaussianas de 2, 3, 4, N pontos, elas são baseadas nos zeros dos polinômios de Legendre. Então, o polinômio de Legendre é um caso particular das funções associadas de Legendre. E aí, pessoal, tem algo que até hoje eu não entendi direito, que eu não sou matemático, andaram mexendo nas definições dessas funções. Não sei por quê, tá? Se você for ver tais funções naquele livro do NIST, que é de 2010, as definições que aparecem lá são totalmente diferentes. Enfim, são bem diferentes, totalmente exagero. São bem diferentes da que está no livro do Harrington, da que está no livro do Abramovitz, da que está no livro do Balanis, da que está no livro do Arfken. Então, para essas funções associadas de Legendre, não usem o livro que eu passei para vocês através do Moodle. E eu não sei dizer para vocês por que houve essa mudança, tá? Então, aqui as referências, além dos livros do Harrington e do Balanis, para quem quiser usar o Balanis, volta a ser o tradicional Abramovitz de Stegel, que foi reimpresso em 72, mas na verdade é da década de 1950. É esse handbook aí que aquele livro do NIST veio supostamente substituir. Foi um livro que fez uma grande diferença para pesquisadores, engenheiros, físicos envolvidos com a solução de problemas matemáticos. É um livro que quase, no meu tempo de estudante, quase todo mundo tinha, quem podia comprar uma cópia desse livro, um catatal dessa grossura e folhas fininhas. E também o livro do Arfken, que é um bom livro matemático, um bom livro de física matemática. Apesar do nome pomposo, é basicamente métodos matemáticos para a solução de problemas, não só físicos, como também problemas de engenharia, tá? Então, as referências são esses dois livros aqui. Então, vamos definir, como são coisas novas, essas funções associadas de Legendre. A letra P vai ser a função associada de Legendre de primeiro tipo, e a letra Q vai ser a função de segundo tipo, e elas são totalmente diferentes umas das outras. Esse índice que aparece aqui em cima, por definição, é a ordem. A ordem não vem embaixo, a ordem vem em cima, tá? E vai ser nas notações, não só que vão aparecer aqui, né, mas nas notas de aula, a gente vai representar essa ordem pela letra Mi. E quando essa ordem for inteira, ao invés do Mi, a gente vai substituir por M. Quando é que esta ordem Mi vai ser inteira M? Pergunta para vocês. Quando não tiver variação em φ por problema. Opa. Quer dizer, quando o problema for periódico em φ. Isso, beleza. Exatamente. Esse Mi em coordenadas cilíndricas era o Ni. Só que agora o Ni a gente está usando para o grau. A gente trocou a letra. Mas esse Mi é aquele outro. Ou seja, ele vai ser inteiro igual a M quando houver periodicidade da sua função em relação à variável φ, a coordenada φ. E aí, quando não houver tal variação, aí sim o M é zero, nulo. O polinômio de Legendre, ele tem Mi e, consequentemente, M nulo. É um caso particular. Além disso, essa ordem, que aqui embaixo é representada por essa letra Ni, se por acaso ela for inteira, e a gente não viu ainda quais as situações que vão fazer essa ordem. Não, embaixo é grau. Esse grau ser inteiro. Mas se ele for inteiro, ao invés da letra Ni, a gente vai usar a letra N. E os polinômios de Legendre
são aqueles que têm ordem nula e grau inteiro. É quando esta função aqui de primeiro tipo vira um polinômio. Então, o polinômio de Legendre é aquele para o qual o ni é nulo e o grau, o mi, ordem, é nula e o grau ni é inteiro. É um caso particular das funções associadas de Legendre. Tá aqui, ó. Então, se a ordem for nula e o grau inteiro, o zero, quando a ordem for zero, independente do ni ser inteiro ou não, quando a ordem for nula, a gente não põe ela aqui, ó. A gente nunca vai pôr zero aqui em cima. E aí, se o ni for inteiro, aí isso daqui vai ser o polinômio, vão ser os polinômios de Legendre, para n igual a 0, n igual a 1, etc. Esses caras são utilizados na hora de você definir as abscissas e ordem da quadratura gaussiana, para quem não sabe. E aqui começamos usando, isso aqui é do livro do Abramovitz, e existe Wronskiano, inclusive, para essas funções de Legendre. Lembrando que o Wronskiano ele envolve uma função vezes a derivada da outra, menos a segunda função vezes a derivada da primeira. Tá? Para as mesmas ordem e grau e mesmo argumento. Repara que aqui está ni e mi. Ou seja, isso aqui vale mesmo que essas ordens e graus não sejam inteiros. E aí aparece essa outra função especial, que é a função gama. É uma função que todo livro de matemática tem lá um capítulo para essa função. Agora, se o argumento da função gama for inteiro, ela é a própria função fatorial. Ou seja, o gama de 3 é o fatorial de 2. O gama de 100 é o fatorial de 99. E por aí vai. E lembrando que fatorial de 0, por definição, é 1. Ou seja, a função gama de argumento 1 é igual a 1. E também temos o Wronskiano para as funções quando a ordem for nula. Mas esse Wronskiano só vale se o grau for inteiro. Repara que aqui aparece n. Se aparece n ou m, é porque aquele valor tem que ser inteiro. Aqui alguns gráficos para graus e ordens inteiras. Aqui só tem grau e ordem inteira. Tá? Para ordens e graus não inteiros, a coisa fica mais complicada, não está desenhada aqui. Mas lembrem-se que tudo isso já está programado no MATLAB, no Matemática. Se você precisar ou tiver interesse, você pode obter por conta própria os gráficos correspondentes. Aqui nós temos, eu podia ter mostrado de cada vez, né? Mas enfim, aqui eu estou mostrando as funções associadas de Legendre de primeiro tipo, função P, primeiro tipo, função P, para ordem nula, m igual a 0, para ordem unitária, m igual a 1, e para ordem 2, m igual a 2. Em cada um desses gráficos, com diferentes graus, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Neste caso aqui, ó, temos os tais polinômios de Legendre. Estes é que são os polinômios de Legendre. Mas repara, mesmo para as outras ordens, as funções oscilam, como também oscilam os polinômios de Legendre. E observe o seguinte, existem dois argumentos importantes aqui nos nossos estudos. Aliás, todos os argumentos são importantes, mas tem dois importantes, que são o argumento da função
igual a menos 1 e o argumento da função igual a 1. Não que elas não existam para argumentos maiores ou menores, mas este é o domínio de interesse para nós, nos nossos problemas. Por quê? Alguém quer arriscar? Por que esse é o domínio de interesse entre menos 1 e 1? Porque o argumento sempre vai ser o cosseno de θ, né? E aí o cosseno é 1. E o θ não vai ultrapassar do domínio 0 e π. Ele até pode ter um domínio menor, mas vai estar sempre entre 0 e π. E cosseno de 0 é 1 e cosseno de π é menos 1. Por isso que nós só nos interessamos por esse domínio. Matematicamente, a função é definida para outros valores de argumento, mas esses valores, nos nossos problemas, não são relevantes. Então, repara, para essas funções associadas de Legendre de primeiro tipo, P, como se comporta o valor da função para esses extremos? Argumento menos 1 e argumento 1. Ou ela vale mais ou menos 1, como no caso aqui do polinômio de Legendre para argumento menos 1, ó. E aí é mais 1 ou menos 1, dependendo da ordem do grau, do grau do polinômio. Sendo que para argumento 1 são todas unitárias. Ó. Enquanto que para as outras ordens, ordem 1, ordem 2, são todos nulos, em mais ou menos 1. Ó. Tá vendo? Mais ou menos 1. E oscilam. Quanto maior o grau, mais oscilações, mais nulos, mais zeros. Esses zeros vão ser importantes mais adiante, por exemplo, para obter frequência de ressonância de cavidades esféricas. Então estão aqui, ó, elas oscilam e, consequentemente, suas derivadas também oscilam. Beleza? Reparem que nenhuma dessas funções explode, nenhuma delas vai para infinito. Ou seja, quando o eixo Z, ou parte do eixo Z, onde ou o θ vai ser 0, se o Z for positivo, ou o θ vai ser π, se o Z for negativo, você vai poder usar essas funções sem problema nenhum. Repare que nenhuma delas vai para infinito. Por enquanto, alguma pergunta? Se eu não estou enganado, na próxima transparência eu vou mostrar um gráfico para a função associada de Legendre de segundo tipo. Ah, não, menti. Continua sendo a função de Legendre. Só que aqui, ó, o grau foi fixado, 5. Lá os gráficos eram por ordem. M igual a 0, M igual a 1, M igual a 2. Aqui, ó, o gráfico teve fixado o grau, 5, e a ordem é que foi variada. Então, a ordem aqui tem 0, ou seja, é um polinômio de Legendre de grau 5, depois ordem 1, ordem 2, até a ordem 5. Então, repara, os polinômios de Legendre, no caso aqui, o polinômio de Legendre, ó, num extremo ele vale menos 1, aqui não está dando para ver, mas ele vai para menos 1. E no outro ele vai para 1. Enquanto que todas as outras funções são nulas quando o argumento é mais ou menos 1. E elas oscilam. Mas repara que o número de oscilações, se não me engano, é o mesmo, porque posso estar falando bobagem. Acho que o melhor é eu calar a boca. Não. As oscilações dependem tanto do grau como da ordem. Tem função aqui que, apesar de ter o mesmo grau, ela oscila mais do que as demais. Tá? Repara que essa aqui não oscila nada. Ela vem, depois vem para cá.
é aquela cuja ordem é igual ao grau. Ó, não oscilou nada. Os nulos dela são apenas os que estão em -1 e +1. Agora sim, na próxima transparência, que eu vou mostrar um gráfico para a função associada de Legendre de segundo tipo. No caso, só para a ordem nula. E, como já foi dito, quando a ordem for nula, a gente não põe. Tá? Então, aqui temos as funções associadas de Legendre, não são polinômios de Legendre, de segundo tipo, ordem nula, porém, grau 0, grau 1, etc., até 4. E reparem que estas funções, pelo menos estas, né? Mas se vocês acreditarem, todas as demais, essas funções de Legendre de segundo tipo, letra Q, elas explodem, elas vão para mais ou menos infinito quando o argumento é mais ou menos 1. Ou seja, se θ igual a 0 ou θ igual a π fazem parte do seu domínio, você não pode usar essas funções. Só as funções associadas de Legendre de primeiro tipo. Depois a gente vai ter uma transparência observando isso de maneira mais apropriada. Alguma pergunta por enquanto? Então, prosseguindo mais algumas propriedades. Valores especiais para argumento nulo. No nosso caso, argumento nulo é quando θ é igual a π sobre 2. Então, se você estiver no plano z igual a 0, que é o plano onde θ é igual a π sobre 2, talvez você precise um dia dessas relações. Então, são relações que valem para o plano z igual a 0, nos nossos problemas, nas nossas geometrias. Nós temos aqui uma tabela, essa veio do Arfken, com funções associadas de Legendre de primeiro tipo para ordens e graus inteiros. Tá? Então, não são polinômios de Legendre. Tá? Não são polinômios de Legendre, mas são casos particulares do nosso interesse, onde tanto a ordem como o grau são inteiros. Alguns problemas vão ter essas ordens e graus inteiras. Reparem, quando isso é verdade, e lembrando que o nosso argumento x é cosseno de θ, essas funções são simples. São combinações de seno e cosseno de θ multiplicadas entre si, cada uma com um certo expoente, que vai depender do grau e da ordem da função correspondente. Ó. Aqui é seno de θ elevado à quarta. Aqui é cosseno de θ vezes seno de θ elevado ao cubo. E por aí vai. Ou seja, seno de θ é igual a menos a função associada de Legendre de grau e ordem unitários. Quando esses graus e ordens não forem inteiros, aí a coisa complica, tá? A gente não tem tabela para isso. Mas repara, quando as funções de Bessel esféricas e as funções associadas de Legendre de primeiro tipo, quando as ordens e os graus são inteiros, elas até são simples. Elas não são tão complicadas assim. O problema é quando esses graus e ordens não forem inteiros. Mas, de qualquer maneira, isso já está programado tanto no MATLAB como no software Matemática. Aqui temos uma relação que, em princípio, você olha para isso, não dá muita atenção, mas existem dois casos particulares que vêm dessa relação e que vão ser usados aqui no curso em determinados problemas. Tá? Desta relação, se você fizer o m igual a 0, você vai ver que a derivada do polinômio de Legendre, ó, a derivada do polinômio de Legendre em relação a θ
de ordem N é igual à função associada de Legendre de primeiro tipo, com o mesmo grau. Eu falei ordem, eu troco o tempo todo, vocês já viram. Com o mesmo grau, porém ordem unitária. Então, isso daqui é igual a isso. Essa propriedade a gente vai usar em um ou dois problemas mais adiante. E ela vem daqui, ó. Daqui também verificamos que quando você tiver uma função associada de Legendre de primeiro tipo, com grau e ordens inteiras, se a ordem M for maior que o grau, por definição a função não existe, ela é nula. E aí você tira isso do somatório. Então, esta propriedade também vai ser usada mais adiante. Tanto essa de cima, como essa de baixo. Nós estamos aqui mostrando, né? Mostrando não, passando para vocês a propriedade sem prova. A gente não está provando que isso é verdade, tá? Nós não estamos provando esta relação. Se você quiser provar essa relação, geralmente essas relações saem da própria equação diferencial, cuja solução é a função associada de Legendre. Outra propriedade que a gente vai usar bastante é a propriedade de ortogonalidade. Você vai ter um somatório, uma série em função dessas funções associadas de Legendre. E aí você vai ter lá um coeficiente para ser determinado. Então, como era antes, para as séries de Fourier, você também vai aplicar relação de ortogonalidade. Vai multiplicar de um lado e do outro por uma função com a mesma ordem, mas um grau diferente. Isso daqui só integrado de -1 a 1, ou seja, integrado de 0 a π em θ, fazendo as mudanças de variáveis apropriadas. Isso aqui vai dar 0 quando o P e o Q forem diferentes um do outro, mas se eles forem iguais, vai dar esse negócio aqui, ó. Então, essa relação de ortogonalidade a gente vai usar um bocado nos problemas que vamos resolver a partir das próximas aulas. Aqui também tem uma representação. Aqui só vale para o polinômio de Legendre, tá? Então, isso daqui, ó, é a definição do polinômio de Legendre. Os polinômios de Legendre são dados por esse somatório aqui, ó, dependendo do grau n. E aqui uma curiosidade, vocês já perceberam que eu gosto de colocar as fotos ou pinturas mostrando as pessoas que contribuíram ao longo dos anos, né? E historicamente parece que tem uma foto, uma figura, né, um quadro, que naquela época não tinha fotografia, do Legendre, mas parece que é o Legendre errado. Ele é um Legendre que foi político na época lá da Revolução Francesa e posteriormente. Então, aquela foto que aparece do Legendre não é o mesmo Legendre, é um político. O matemático era um outro cara. E parece que até hoje ninguém descobriu nenhuma pintura, nada do Legendre, a não ser essa caricatura que foi feita por um humorista ou por um outro matemático e que foi descoberta numa biblioteca alguns anos atrás. Então, essa é a única coisa que se conhece do Legendre, mas é uma caricatura, né? Mas se ele for parecido com isso, puxa vida. Não. E aqui tem também do Arfken, né, os polinômios de Legendre, que todos para ordem nula e graus inteiros. Então, esses são os famosos polinômios de Legendre. Até o grau 8. Aqui está o gráfico para alguns polinômios de Legendre. Já foi mostrado antes esse gráfico, está sendo repetido. E também existe uma relação de ortogonalidade, que é um caso particular da relação anterior com a ordem nula. Então, esta fórmula de ortogonalidade nada mais é do que um caso particular daquela que foi apresentada na transparência anterior. Tá? Elas vêm da mesma origem. Professor. Oi.
que é esse deltinha aí dessa relação de ortôgonalidade? Essa é o delta de Kronecker. Quem é que trabalha com Renato Mesquita? Ou quem já fez matéria com ele? Algum de vocês trabalha com o Renato Mesquita, ou já fez disciplina, ou está fazendo disciplina com ele? Talvez o Elson também use essa notação. Alguém pode explicar para a gente o que significa esse símbolo? Este símbolo é o delta de Kronecker. Eu acho que é assim que se fala, tá? Não tenho certeza. Ele significa o seguinte: quando os índices forem iguais, vale 1. Quando forem diferentes, vale 0. Ah, tá, ok. Beleza? O Renato e o Elson também, mas o Renato, porque eu sei, né? Na hora que vai aplicar lá nos métodos sem malha, a condição de fronteira, dependendo da função de forma, né? Enfim, se for R-PIN, ela tem a propriedade do delta de Kronecker, ou seja, você consegue impor naquele ponto a condição de contorno, enquanto que se for uma função de base MLEPG, você não consegue impor essa condição, você tem que fazer lá uma mágica para que a coisa satisfaça as condições de fronteira numa média, tá? Então, aquela propriedade que o Renato fala o tempo todo, delta de Kronecker, é isso daqui, ó. Naquele ponto vale 1, multiplicado por uma certa amplitude, né? Ou vale 0 se o ponto não coincidir, se não for o mesmo. Tranquilo? Beleza? Se m igual a n, vale 1. Se m é diferente de n, vale 0. É só para evitar de colocar aqui if m igual a n, pá, se. Então o cara faz desse jeito. É uma notação muito utilizada. Eu não tenho usado, enfim, mas poderia ter definido isso no início do curso e usado em diversas situações. Mais alguma pergunta? Prosseguindo, como esses problemas envolvendo coordenadas esféricas, né, foram e são muito estudados no passado, eu não sei exatamente quais os problemas que eram estudados, mas no passado muita coisa foi resolvida utilizando como soluções essas funções de Legendre, as funções associadas de Legendre, com as variações senoidais da coordenada φ correspondentes. Então, por aparecerem em diversos problemas físicos, não só em eletromagnetismo, os matemáticos, há muito tempo, não sei exatamente a história por trás disso, criaram essa função de duas variáveis, θ e φ, que são classificadas, são definidas como os harmônicos esféricos. Então, estes harmônicos esféricos, eles são definidos apenas para ordens e graus inteiros, tá? Então aqui, já repara que aqui a notação já mudou, né? M tá ok, mas ao invés da letra N, aqui está sendo usada a letra L. Paciência, desse jeito. Então, por definição, o harmônico esférico, a menos de uma amplitude, ele é definido como a função associada de Legendre de primeiro tipo, de ordem m e grau L, multiplicando E elevado a Jm φ, onde m é a mesma ordem da função associada de Legendre. E esta amplitude é definida desse jeito para que a relação de ortogonalidade seja unitária. Ou seja, se L for igual a L1 for igual a L2 e M1 for igual a M2, isso vale 1. Caso contrário, vale 0. Então, esta é a relação de ortogonalidade para as funções para os harmônicos esféricos. Tá? E aí, muitos problemas poderiam ser, ao invés de você escrever desse jeito, né? Quando o M e o N, o Mi e o Ni forem inteiros, a gente podia escrever desse jeito, ao invés de fazer como a gente vai fazer. Tá?
Eu não vou usar harmônicos esféricos na nossa notação, nas nossas notas de aula, tá? Mas eles são muito utilizados e é importante que eles sejam mencionados aqui nesse início, tá? Os harmônicos esféricos, eles têm tudo a ver com os problemas que a gente vai resolver, os poucos problemas que vamos resolver. E aqui também foi tirado do livro do Arfken, uma tabela com algumas dessas funções denominadas harmônicas esféricas colocadas aqui, ó. Tranquilo? A gente não vai usar isso no curso, mas é importante que os harmônicos esféricos sejam mencionados. Agora sim, dicas para as escolhas das funções que representam a variação em R, baseadas nas funções de Bessel esféricas, e de repente até usando a notação do Shelkunoff, dependendo se é o potencial escalar ou o potencial vetor, as funções associadas de Legendre e os senos e cossenos ou exponenciais complexas, representando a variação em φ. Então, observem que eu já mudei aqui, ó, a transparência, eu tirei a letra M e coloquei a letra Mi no lugar. Então, se houver a função que varia apenas com φ, é rigorosamente a mesma que já tínhamos estudado antes. Só que antes, ao invés dessa letra, desse símbolo φ maiúsculo, a gente usou a letra P, inclusive seguindo a notação do próprio Harrington. Só que agora a letra P está sendo usada para a função associada de Legendre de primeiro tipo. Por isso a gente não continuou usando a letra P para isso. E aqui, o Ni é usado para representar a ordem da função de Bessel esférica. Por isso ele não aparece no mesmo lugar de antes. Então, ao invés da letra Ni, a gente usa a letra Mi. Mas fora isso é a mesma coisa. Ou seja, se você tiver um problema com periodicidade em φ, ou seja, em torno do eixo Z, esse Mi vai ser inteiro, e aqui, nesse capítulo, a gente vai usar a letra M para representar esse caso. Caso contrário, o Mi não é necessariamente inteiro. Quando isso pode acontecer? Se aparecer uma cunha na sua geometria, ou um semiplano, ou um septo, como apareceu, por exemplo, naquele cabo coaxial que vocês resolveram em coordenadas cilíndricas. Ali faz com que esse Mi não seja necessariamente inteiro. Se não me engano, em nenhum dos problemas que a gente vai mostrar aqui nas notas de aula, esse caso vai acontecer. Se eu não estiver enganado, todos os nossos Mi's vão ser inteiros e a letra M vai ser utilizada daqui para frente, no lugar do Mi. Não confundir esse Mi com permeabilidade, hein? São duas coisas diferentes, mesmo símbolo sendo utilizado. Mas, enfim, o alfabeto, mesmo o grego, é finito, né? Por enquanto, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. O próximo é a função de Bessel, esférica, ou a notação do Shelkunoff correspondente, tá? Porque apesar de serem funções diferentes, a filosofia é rigorosamente a mesma adotada para o caso cilíndrico. Então, se você sabe que vai ter uma solução propagante na direção... Oi, alguma pergunta? Fernando. Oi. Essa transparência já está disponível no Moodle? Não, eu não mexi, porque como eu continuo mexendo, eu não coloquei uma definitiva lá. Mas ela é praticamente igual a que vocês têm. O que eu mudei aqui? Além de trocar o M por Mi, eu botei uma figurinha mais bonitinha. Mas é a mesma informação que você tem aí, não? Ou eu estou enganado? Mas eu não estou vendo essas dicas. Ué, as dicas tem, com certeza. Com certeza tem. Deixa eu ver. Com certeza absoluta. Talvez eu tenha trocado de posição. Talvez
eu tenha colocado as dicas antes de falar das funções especiais. É verdade. Tá? E agora, o que não estava bom. O que não estava bom, agora ficou melhor. Mas as dicas estão aí, talvez não na mesma posição, tá? Eu achei elas aí. Mas como eu ainda continuo mexendo, eu resolvi, senão eu mexo quase toda a semana. E aí eu resolvi não ficar toda hora modificando lá. Mas as dicas estão aí. Talvez não na mesma posição. É porque depois eu refleti. O que adianta falar dica antes de mostrar algumas propriedades, né? Beleza? Beleza, obrigada. As dicas estão aí, elas só não estão na mesma posição, tá? Mais alguma pergunta? É só. Então, se você tiver uma solução propagante na direção R, você vai escolher. Ou, se lá no infinito é um espalhamento, né, de dentro para fora, você vai escolher as funções de Hankel, de primeiro ou segunda espécie, como era antes, só que agora é a função de Hankel esférica. Por exemplo, um dos problemas que a gente vai estudar na próxima aula é o guia cônico. É um cone que vai se abrindo como um cone lá para o infinito. Dentro desse guia cônico, a gente vai usar as funções de Hankel para representar os modos, propagando numa direção, ou num sentido ou no outro. Espalhamento de uma esfera por uma onda plana espalhando numa esfera. Lá para a região de fora, você vai escolher a função de Hankel esférica de segunda espécie, como era antes, apesar de serem funções diferentes, tá? Se você tiver uma solução estacionária, por exemplo, uma cavidade esférica com outra esferinha lá dentro, ou seja, duas esferas condutoras, uma com raio A, outra com raio B, concêntricas. Isso forma uma cavidade. Então, nessa cavidade, duas paredes, o R igual a zero não faz parte do domínio, você vai usar uma combinação de Bessel com Neumann. Nada te impede de usar uma combinação envolvendo Hankel, mas o geral o usual usar Bessel com Neumann. Mas tanto faz, pode usar o que você quiser aqui. Inclusive pode usar Bessel com Hankel, Neumann com Hankel, enfim. Mas geralmente ou é essa, mais comum, ou esta daqui. E finalmente, se o seu problema tem a origem R igual a zero do problema incluída no domínio, você não pode usar Neumann, você não pode usar Hankel, só pode usar a função de Bessel esférica. Em relação às funções de Bessel, alguma pergunta, alguma dúvida? Agora vem a grande novidade, que são as funções associadas de Legendre. Então, essas aí, a gente não provou coisa alguma, a gente só mostrou um bando de gráficos que a gente viu lá atrás, tá? Mas, graças àqueles gráficos, né, a gente pode chegar aqui em algumas escolhas, dependendo da geometria que a gente está resolvendo, tá? Então, em princípio, você tem uma combinação de funções associadas de Legendre de primeiro e segundo tipo, com a ordem Mi e o grau Ni. Ele lembra que o argumento nos nossos problemas, o argumento é cosseno de θ, e que o domínio de θ vai estar sempre entre 0 e π. Inclusive ou exclusive, dependendo da geometria que você está resolvendo. Então, uma possibilidade. Enfim, o caso A, que a gente está colocando aqui, ó, eu vou primeiro ler o que está escrito aqui, para depois falar da figura. Isso aqui é um caso, não quer dizer que sejam todos iguais. Isso aqui é um caso dos que a gente vai resolver mais adiante, e eu puxei a figura para aqui, porque é um caso onde esse item A está sendo ilustrado. Tá? Se o ângulo θ igual a zero, ou seja, parte do eixo Z positivo, não precisa inclusive ser todo o eixo, basta que uma parte dele esteja presente. Ou θ igual a π,
ou seja, parte do eixo Z negativo. Se o ângulo θ igual a zero ou θ igual a π fizer parte do espaço, do domínio da solução, então a gente não pode usar a função associada de Legendre de segundo tipo, porque a gente viu que ela tende para mais ou menos infinito, aí depende da ordem, depende do grau, toda vez que o argumento é igual a mais ou menos 1. Então, se um pedacinho do eixo Z já fizer parte do seu domínio, você não vai poder usar a função Q, só a função P. Dos problemas que a gente vai resolver, só um você vai usar P e Q. É quando você tiver o guia bicônico, ou seja, é um cone apontando para o outro. Nesse problema, são dois cones, os vértices coincidem no mesmo ponto, só que um aponta para cima, o outro aponta para baixo. Nesse problema, com dois cones, o eixo Z não aparece em lugar nenhum. Aí você vai usar uma combinação dessas duas funções. Em todos os demais problemas, mesmo onde tiver cone, e só tiver um cone, a gente só vai usar a função associada de Legendre de primeiro tipo. Alguma pergunta? Agora, tem um caso melhor ainda do que esse. Se os dois ângulos fizerem parte do problema, por exemplo, espalhamento de uma onda plana ou de uma fonte colocada perto de uma esfera, repara, você tem tanto o eixo Z positivo, parte dele, não todo, ó. Não precisa ser todo, ó. Tanto θ igual a zero, como θ igual a π, ambos fazem parte do domínio onde você está estudando o problema. Então, neste caso, além de você só usar a função associada de Legendre de primeiro tipo, o grau é inteiro. O grau é inteiro. Ni, a gente vai trocar pela letra N. Se além disso você tiver periodicidade em volta do eixo Z, ou seja, se nessa geometria não aparecer nenhuma cunha, nenhum septo, além disso, o M é inteiro. E aí você vai ter tanto a ordem como o grau dessa função inteiros. E mais do que isso, nos casos particulares, não é esse o caso, não é este o caso. Mas nos casos particulares onde não houver variação com φ, ou seja, quando o M for zero, aí você vai usar só os polinômios de Legendre. Esses casos onde tanto a ordem Mi como o grau Ni são inteiros, vão ser os casos que mais vão aparecer nos nossos problemas. Eventualmente, um ou outro vai ter ordem zero, mas não são a maioria dos casos. A maioria dos casos vai ter tanto a ordem como o grau inteiros. A ordem inteira, quando houver periodicidade em torno do eixo Z. O grau inteiro, quando tanto θ igual a zero como θ igual a π aparecerem no domínio de interesse. Alguma pergunta? Então, para fixar isso que a gente acabou de mencionar, vamos resolver na aula de hoje só um problema que é o mais simples de todos em coordenadas esféricas, que é a cavidade esférica. E aí os próximos problemas serão resolvidos até o final do curso. Então, só vamos resolver um problema na aula de hoje, que é o da cavidade esférica. De todas as cavidades, é a mais simples. Como assim é mais simples? Só tem uma dimensão, uma dimensão define a cavidade. É o raio dela, A. Ela só tem uma fronteira, é a superfície esférica de raio A. Então, obviamente, já dá para notar essa geometria que é possível aplicar separação de variáveis para resolver esse problema. Dentro
dessa cavidade um meio dielétrico com permissividade epsilon, permeabilidade μ. Cuidado para não confundir a permeabilidade μ com a ordem da função de Legendre, tá? E a gente vai assumir, pode até ter perdas, ou seja, se houver perdas no dielétrico, mas ele continuar linear, homogêneo, isotrópico, é só fazer o epsilon com o valor, a expressão complexa, dependendo do tipo de perdas. Pode ser um plasma, entendeu? Aí você faz o epsilon variar com a frequência. E por aí vai. E a gente vai assumir essa superfície aqui, condutora elétrica perfeita. Então, qual é a condição de contorno que vai ser aplicada nesse problema? Fi é θ iguais a zeros Ou seja, em português, componentes tangenciais do campo elétrico nulas. E nessa geometria, tais componentes são todas aquelas que não são normais. A normal aí é R. Então, são as componentes Eθ e Φ. A gente vai forçar as componentes Eθ e Φ nulas na superfície desse condutor. E aí, como o problema é resolvido, a gente prova que é possível separar em modos TE e modos TM em relação a R. Se não chegássemos numa solução, é porque então teríamos que resolver o problema combinado, modos híbridos. Mas não é o caso neste problema. Alguns problemas que a gente vai resolver, pelo menos um deles, vai ter que resolver híbrido, TE e TM, simultaneamente, mas não aqui. Então vamos começar nessa transparência com os modos TE. Então, modo TE, potencial vetor magnético A nulo, e aqui, ó, o potencial vetor elétrico com componente apenas na direção R. Esta componente aqui, ó, esta função F, não é a solução da equação de Helmholtz. Ou seja, a gente vai usar as funções de Bessel esféricas multiplicadas pelo argumento. Ao invés disso, vamos usar a notação do Shelkunoff. Beleza? Então aqui vai entrar a notação do Shelkunoff. Eu espero que vocês agora não tenham mais complicações com isso, tá? Então, do que a gente viu antes, essa vai ser a representação em modos dessa a representação dos modos TE. É isso que a gente vai colocar na componente R do potencial vetor elétrico. Cada par MN vai te dar um modo diferente. Vamos tentar entender por que isso. Bom, vamos escolher seno e cosseno, mas poderíamos escolher exponencial complexa. Ou seja, poderíamos escolher aqui harmônicos esféricos. Mas nós não vamos entrar em mais uma notação aqui nas notas de aula, tá? Então, era possível usar harmônicos esféricos aqui, ó. Tem muito livro que vai tratar esse problema em termos de harmônicos esféricos. Beleza? Aqui eu estou usando o que eu quis, uma combinação de seno e cosseno. Porém, enquanto eu não souber a fonte que gera esse modo particular aqui dentro, enquanto eu não souber a fonte, eu não sei que combinação usar. Isso já aconteceu antes no sistema de coordenadas cilíndrico. Por causa da simetria circular, a gente fica sem saber qual a combinação de seno e cosseno a utilizar. Pelos mesmos motivos aqui também. Só que lá atrás a gente usava a letra N. E aqui, como já foi explicado, ó, eu estou usando a letra M e ela é inteira. Porque eu tenho periodicidade em relação a φ. Então aqui, ó, ao invés do Mi, a gente vai usar a letra M para representar esses múltiplos do ângulo φ. Em relação à variação em φ, alguma pergunta? Então, essa ordem inteira M aparece refletida aqui, ó. A ordem das funções associadas de Legendre, no nosso problema em questão, vai ser inteira. Prosseguindo para a função associada de Legendre.
Repare que tanto θ igual a zero, essa porção do eixo Z positiva, como θ igual a π, essa porção do eixo Z negativa, ambas fazem parte do problema. Então, não apenas a gente não pode usar a função associada de Legendre de segundo tipo, a letra Q, como o grau Ni, neste caso, como os dois ângulos estão presentes, θ igual a zero e θ igual a π, os dois estão presentes, o grau é inteiro. E ao invés da letra N, a gente usa a letra N. Ou, ao invés da letra grega nu, a gente usa a letra N. Ou seja, neste problema, tanto a ordem como o grau são inteiros. E aí as funções, as suas legendas são mais simples, como a gente viu naquelas tabelas anteriores. O fato desse grau ser inteiro reflete aqui, ó, na função esférica, na função de Bessel esférica. Então, ao invés de Ni, a letra N, que é a ordem da função de Bessel. O que é grau na função associada de Legendre é ordem na função de Bessel. E essa função de Bessel, na verdade, ela vem, ó, como eu estou aqui lidando com a componente R do potencial vetor elétrico, é a função de Bessel esférica vezes o argumento. E eu vou reescrever isso usando a notação do Shelkunoff, ou circunflexo aqui em cima. E nesse nosso problema em particular, a origem faz parte, ó. O centro dessa cavidade é exatamente na origem do sistema de coordenadas. Então não posso usar Neumann, não posso usar Hankel. E a menos da combinação de seno e cosseno e a menos das amplitudes, essa vai ser a componente R do nosso potencial vetor magnético, somando sobre todos os possíveis modos. Nem sei se eu deveria ter colocado esse somatório aqui, né? Mas, enfim, deixei desse jeito. Se só tiver um modo, é só cortar os somatórios fora e ficar só com o modo que você está estudando. Alguma pergunta em relação a essa linha? Eu tenho, professor. Pronto. O M e o N, eles são inteiros ou naturais? Não, inteiros. Inteiros. Natural é racional. O que é natural? Inteiro positivo? Só tem a parte positiva. Na verdade, em relação ao N, não. Só não pode ter. Eles podem ser nulos. Eles podem ser nulos, mas não podem ser negativos, porque dá para provar que a função de Bessel, seja ela esférica ou não, de ordem menos n, ela está relacionada à função de Bessel de ordem n. Então, colocar aqui os n's negativos seria colocar o mesmo modo duas vezes, porque vocês já sabem que a função de Bessel de ordem menos n é igual a menos 1 elevado a n vezes a função de Bessel de ordem n. Então, e acho que algo parecido ocorre aqui com o grau, a ordem do polinômio, da função associada de Legendre. Função associada de Legendre de ordem negativa está relacionada com a função associada de Legendre de ordem positiva, de maneira que só os naturais, incluindo, né, o nulo. Beleza? Então, o M e o N aqui não precisam ser negativos, você não ganha nada com isso. Agora, se você tivesse colocado aqui E elevado a JMφ, ao invés de seno e cosseno, talvez você tivesse que fazer o M indo de menos infinito a mais infinito. Beleza? Beleza. Nada impede que eles sejam negativos, mas acontece que não existe modo menos um, porque o menos um é o modo 1, 1,
só que escrito de maneira diferente. É isso que eu estou tentando falar. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Então, só lembrando, né? Primeira vez que estamos resolvendo um problema, essa função de Bessel usando a anotação do Shelkonov, na verdade é a função de Bessel esférica de ordem n multiplicada pelo argumento, tá? Aqui, ó, não é a solução da equação de onda escalar, é a componente R do potencial vetor. Então tem que vir multiplicada aqui pelo argumento. Então cuidado com a anotação. Agora sim, as condições de contorno em R igual a A, como já foi dito, é θ e φ nulas. Para isso, precisamos da tabela das soluções TE, que ficou lá para trás. Eu estou repetindo aqui só a parcela da tabela para as componentes de campo elétrico. Então, repara, tanto a componente θ como a componente φ do campo elétrico, para a solução TE, não dependem da derivada em relação à normal. Elas dependem de derivadas, mas não em relação a R. Então, quem tem que ser zero, quando R for igual a A, é este termo aqui. É isto daqui, ó. E não a sua derivada. Ou seja, os nulos vão ser dados a partir dos zeros da função de Bessel esférica. Lembrando que o argumento é para R igual a A. Como vocês viram nos gráficos anteriores, essa função de Bessel, mesmo sendo a esférica, ela oscila. Então você tem aqui infinitos zeros. E aí você vai numerá-los de acordo com a ordem que eles aparecem, ordem crescente. O primeiro zero, o segundo zero, o terceiro zero. E aí você designa esse zero pelo índice P, por exemplo. Então, Ka vai ter que ser igual ao pésimo zero da função de Bessel esférica de ordem n. E aí, usando a notação do Harrington, a gente chama esse pésimo zero da função de Bessel de ordem n de U de NP. Em outras palavras, modos com m's diferentes, desde que tenham o mesmo NP, tem a mesma frequência de ressonância. Então você tem aí uma quantidade enorme de modos degenerados, porque a frequência de ressonância não vai depender do valor de m. Mas m's diferentes são modos diferentes, mas eles vão ter a mesma frequência de ressonância. E se o epsilon for uma constante, não variar com a frequência, a obtenção da frequência de ressonância é direta dessa equação. Se o epsilon varia com a frequência, como no caso do plasma, aí você tem que tomar cuidado, porque tem F aqui também. Você tem que fazer uma massagenzinha nessa equação. Mas os casos geralmente tratados no livro, né, são para dielétricos, onde o epsilon é quase uma constante para um certo canal de comunicação. Então, essa é a fórmula simples. Se o epsilon for constante, se o epsilon não variar com a frequência, para a frequência de ressonância. E vocês estão vendo que a frequência de ressonância varia com N e P, mas não depende de M. Então, todos os modos com o mesmo par NP e M diferentes são modos diferentes, linearmente independentes, porém têm a mesma frequência de ressonância. Todos eles são classificados como modos degenerados. E na página 270, o Harrington apresenta uma tabela para esses zeros. E, obviamente, no livro do NIST, que foi passado para vocês, também deve... Ah, não, lá não tem tabela nenhuma. Lá não tem tabela, mas ele cita referências de outros lugares onde vocês podem obter esses valores tabelados. Mas no livro do Harrington está lá, na página 270. Alguma pergunta? Tranquilo? Vamos repetir tudo de novo, só que agora
para o modo TM. Então, próxima figura, modo TM. Agora o potencial vetor é o magnético. Mas rigorosamente pelos mesmos motivos, a escolha é a mesma. Não vou repetir, porque são rigorosamente os mesmos motivos geométricos. Rigorosamente a mesma coisa. O que vai mudar é agora a tabela. Eu preciso mais uma vez fazer o Eθ e o Φ nulos quando R é igual a A. A mesma condição de contorno, porém agora a relação com o potencial vetor muda. E reparem, agora depende, tanto o Eθ como o Φ dependem da derivada em relação a R. Então, quem tem que ser zero não é a função, mas sim a derivada dela em relação a R. E se você quiser obter esses zeros através das funções de Bessel esféricas, cuidado que a derivada disso não é apenas a derivada da função de Bessel esférica. É a derivada disto tudo aqui, ó. Disto tudo aqui. Ou seja, agora a solução depende da derivada da função de Bessel esférica, mas não apenas dela. Porque é a derivada disto daqui, ó. É a derivada do A. É a derivada deste cara. Ou seja, é a derivada da função de Bessel segundo a notação do Shelkunoff. É a derivada disto aqui, ó. Não é só a derivada da função de Bessel, é a derivada disto tudo. Usando a notação do Shelkunoff, fica fácil, porque é só colocar uma cobrinha lá, ó. Coloca uma linha no J, pronto, ó. É a derivada disso aqui, fim de papo. Não está errado, ó. Mas você provavelmente não vai encontrar a função do Shelkunoff, nem a derivada da função do Shelkunoff, nos livros de matemática. Você vai achar isto daqui. Então, na hora de achar valor, você vai ter que tomar cuidado e lembrar que a derivada disso aqui, ó, na verdade, cadê? Coloquei aqui. É isso aqui, ó. Esta derivada é isto daqui, ó. Então, estes zeros dependem não só dos zeros da derivada da função de Bessel esférica, mas também dos zeros da função de Bessel. Não é tão trivial assim, como foi o caso anterior. Mas, uma vez resolvido o problema, você vai numerar os zeros na ordem que eles aparecem, o primeiro, o segundo, o terceiro. Classifica isso pela letra P, é o pésimo zero desta equação. E, mais uma vez, esta equação depende da ordem N, mas não do M. Então, se eles tiverem o mesmo N e o mesmo P, mas M's diferentes, eles vão ter a mesma frequência de ressonância, são modos degenerados. E esse U' não é que seja a derivada do U anterior, é só uma notação para dizer, ó, esses aqui são os zeros desta equação. Os zeros da derivada da função de Bessel de Shelkunoff. Nos livros de matemática, provavelmente você não vai achar esses zeros, mas em livros de eletromagnetismo, como no caso do Harrington, eles estão tabelados na mesma página, alguns deles, na mesma página 270. E não fosse pelo fato de você estar lidando com funções de Bessel esféricas e funções associadas de Legendre, repare que resolver esse problema de cavidade foi muito mais rápido do que resolver os problemas de cavidade retangular e cilíndrica. Na cavidade retangular, você tinha 3 dimensões, A, B e D. Na cavidade cilíndrica, além do raio, você não tinha a altura. Aqui, ó, é só uma dimensão. Rapidinho você resolve o problema. A dificuldade, óbvio, são as funções especiais que aparecem nesse sistema de coordenadas esféricas. Mas a expectativa é que, na medida, com a experiência, com a bagagem que vocês já adquiriram,
e fazendo mais alguns exercícios, que daqui a pouco isso também não seja problema para nenhum de vocês, desde que vocês exercitem, desde que vocês pratiquem. Agora, mais do que nunca, para cada hora de aula remota, síncrona, 2 de assíncrona. E depende de vocês, tá? Não vou estar aí vigiando vocês, mas façam os exercícios, façam além dos exercícios que eu passo. Vocês têm o livro, vocês têm, já conseguiram com certeza na internet as soluções dos exercícios. Vocês podem fazer outros exercícios além daqueles que são passados. Alguma pergunta? E nas próximas 3 aulas, são só 3 aulas, pessoal. Temos só mais 3 aulas antes da prova. Nós vamos resolver outros exercícios envolvendo coordenadas esféricas. Então, não deixe o trabalho, comecem a concluir o trabalho, a parte escrita, a montagem do relatório. Façam esse exercício, estudem capítulo 5 e capítulo 6 do Harrington, porque temos só mais 3 aulas, onde vamos mostrar alguns poucos problemas resolvidos usando a separação de variáveis em coordenadas esféricas. Não havendo mais perguntas, a aula eu vou parar de gravar e esperar vocês saírem antes de